pastor André Fernandes fez um comentário num podcast falando de um dos temas mais difíceis da Bíblia, a questão da liberdade humana e da soberania de Deus. Ele disse que nós podemos abortar os planos de Deus. Tá certo isso? E vamos lá. Deus decretou tudo, o homem é livre. Ou melhor ainda, a pergunta está errada. Só existem essas duas opções? Ou Deus decretou tudo, ou o homem é livre? Ou há uma terceira opção para isso aí? Bora reagir a este vídeo e falar desse assunto que é tão profundo. Curta, comente, se inscreva, nunca te pedi nada e bora para mais um vídeo. Vamos lá então. Vamos começar aqui. Esse é um tema difícil. Quer dizer, mais do que difícil. É mais do que difícil. Vamos lá. Vamos ver aqui a fala do pastor André Fernandes. Eu perguntei para um dos meus primeiros discipuladores, eu falei, cara, como é que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então onde é que está o livre-arbítrio? E a resposta que ele me deu, quase infantil, é o que funciona para mim até hoje. André, imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, Tá. existe um destino. Comprei uma passagem para Chicago. Você tem um destino Eu final. sei que vou chegar em Chicago. Depende. Por quê? Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir a porta de emergência e pular Então não... a qualquer momento. Onde é que está o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus para mim, ou eu posso viver a vontade de Deus para mim. O livre-arbítrio está em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos, dos desígnios. Você pode falar, eu não quero. E o livre-arbítrio está no Criador de todas as coisas falar, tá bom, então faz do seu jeito. Seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso, ela está estabelecida justamente nesse princípio. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como já é feita nos céus. Irmão, a questão não é se nos céus a vontade de Deus é feita ou não. Ela é feita no céu. A questão é se eu quero que o Deus que governa os céus governe a minha vida na terra também. Onde é que está o livre-arbítrio? E você falar, eu não quero. E tá tudo bem. Quando Deus falou, cara, eu tenho um projeto para você de vida, eu poderia falar, eu não quero. Tudo bem. Aí. Ó, de início, o que eu comentei aqui, só pra gente abrir já eu comentei assim, ó. Né, que ele falou que é possível abortar os planos de Deus. Eu não acredito. Até aqui nessa página, que página que foi essa aqui que eu vi? A página... Ai, gente, esqueci o nome da página, hein? Tá aqui, como é que é a teologia e sei lá quem. Ó, bem sei que tudo... Aqui, olha que texto bom. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Acho um bom texto para refutar isso aí. E eu escrevi isso aqui, ó, sobre o comentário dele de que é possível abortar o plano que Deus tem para nós. Imagine Jonas ouvindo isso dentro do peixe. Eu quero abortar a tua vontade. E Deus respondendo, seja feita a tua vontade, você não vai para Nínive. Se você não quer, aí eu até brinquei, né? Opa, pera, não é isso que está escrito. Jonas queria ir para Tarsis. E Deus queria que ele fosse para Nínive. E aí o que aconteceu? Deus fez tudo e obrigou Jonas e ele acabou indo para onde Deus queria que ele estivesse. Então isso aqui já é um comentário inicial. Mas vamos lá. Esse é um assunto profundo que vem muito antes de Calvino, Armínio. Esse debate do determinismo, da liberdade humana, sempre esteve presente ao longo da história, na teologia e na filosofia. Vamos começar assim, ó. Gorgias foi um filósofo pré-socrático e ele falou sobre isso. Ele escreveu um exercício retórico em defesa de Helena de Troia. Lembra dela? Helena fugiu com o troiano Paris, deixando para trás o seu marido Menelau, o que gerou a guerra entre os gregos e troianos. Gorgias argumentava que Helena não era culpada daquilo que ela havia feito. Por quê? Dentre alguns motivos que ele deu para livrá-la de culpa, ela havia sido destinada a fazer isso. Logo, não era responsável. Anthony Kenny, comentando sobre isso, diz o seguinte: Gorgias desenvolve essas alternativas uma a uma, argumentando para cada caso que Helena deveria ser considerada livre de culpa. Nenhum ser humano pode opor resistência ao destino. Tá vendo? Ele deu alguns motivos para livrá-la de responsabilidade, mas um teria sido isso. Ela foi destinada a isso. Logo, ela não é responsável. Na mitologia grega, tem um outro personagem muito interessante, Édipo, que o Freud distorce totalmente a história. Mas enfim, o Édipo, ao nascer, ele foi alvo de uma profecia do oráculo. Édipo mataria o seu pai e iria se casar com a sua mãe. Ao ouvir isso, o seu pai o desterrou, abandonando-o para morrer. Mas Édipo sobreviveu. Foi adotado por um rei e, sem saber de sua origem, acabou cumprindo o seu destino, matando seu pai e casando-se com sua mãe, pois ele não sabia quem eles eram. Agora, você notou aqui? Justamente a atitude do pai de tentar fugir do destino ao desterrar o menino fez com que o menino
cumprisse o seu destino. Ele se encontrou com a morte no centro de São Paulo. E então ele ficou apavorado, foi até o seu patrão e lhe disse: me dê um dinheiro, eu preciso fugir para Porto Alegre agora, imediatamente, vou comprar uma passagem para Porto Alegre. O patrão então lhe deu dinheiro para comprar a passagem para Porto Alegre, mas imediatamente foi falar com a Dona Morte lá no centro de São Paulo, dizendo: o que você está fazendo? O meu funcionário te viu e ficou apavorado. E aí a Dona Morte respondeu: eu é que estou apavorada, eu é que estou assustada, porque eu tenho um encontro com ele hoje lá em Porto Alegre, então eu o vi aqui em São Paulo e eu me assustei. Gente, foi boa a história, hein? Vamos, conversa aí, vai. Isso tem tudo a ver com o Édipo, na ideia de que, ou seja, até os gentios percebiam isso, como que não tem como fugir do nosso destino. Mas vamos lá, tudo foi determinado por Deus ou somos agentes completamente livres? Ao longo da história, muitas pessoas adotaram uma abordagem ou outra. A Bíblia apresenta ambas. Deus é soberano, ao mesmo tempo em que os homens escolhem suas ações livremente. Vemos as duas propostas na Escritura. Vemos passagens bíblicas mostrando que Deus determinou todas as coisas, que Ele é soberano sobre o bem, mas também sobre o mal. Ao mesmo tempo em que vemos Deus falando para os homens: escolha. Ao mesmo tempo em que vemos Deus responsabilizando os homens pelas escolhas que eles tomaram, escolhas destas que a Bíblia também diz que Deus já havia determinado. Ou seja, a Bíblia mostra Deus como aquele que determina todas as coisas, mas o homem como responsável por suas ações. O próprio texto, em primeiro lugar, citado pelo pastor André Fernandes: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se já foi tudo escrito, então não é possível abortar. Está tudo escrito já, então não tem como apagar ali com a canetinha. Como foi o Tiago Brunner que falou que Deus tem a caneta, você tem a borracha. Não tem como, já está escrito. Ou pense em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Como é que é? Tanto o desejo quanto a ação é efetuada em mim por Deus. Ou pense em Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus assume-se então como controlador do bem e do mal. Eu sou Deus e não há Deus além de mim. Vede agora que eu sou. Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Eu firo e eu também saro. Em Êxodo, nós também lemos Deus dizendo: quem é que faz o que enxerga? Mas quem é que faz também o cego? Não sou eu? Ou seja, uma descrição clara de que o bem e o mal estão nas mãos de Deus. Como Amós 3,6 declara: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ora, se Deus então conduz o coração do rei para onde Deus quer, como por exemplo quando ele conduziu o rei Nabucodonosor para que ele fosse até Israel e violentasse as mulheres, trucidasse as crianças, destruísse a nação, então, como diz Gorgias, Nabucodonosor não foi responsável pelo que fez, certo? Errado! Deus responsabiliza. E depois pune Nabucodonosor por todos os crimes, porque a maldade está, segundo Amós, debaixo da soberania de Deus. Olhe para Jó. Jó perdeu tudo. Como? Em primeiro lugar, um povo chamado Sabeus foi até Jó e matou os seus servos, ou seja, bandidos. Por meio da maldade de seus corações, mataram os servos de Jó. Depois, fogo caiu do céu, destruindo as propriedades de Jó. Depois, um grande vento soprou e matou os filhos de Jó. Diante de tragédias perpetradas por homens maus e pela natureza, o que Jó disse? A natureza deu, a natureza levou. Bendita seja a natureza. Ou, os homens deram, os homens levaram. Bendito seja os homens. Não! Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Foi assim que Jó entendeu e interpretou tudo aquilo que aconteceu com ele, mesmo que ele tenha visto o vento soprando, os homens maus, e a Bíblia ainda declara que de pano de fundo ainda tinha Satanás. Mesmo assim, Jó diz: foi Deus, ele deu, ele tirou. De modo que Jó reconhece que a maldade dos homens e a fúria da natureza estavam debaixo do controle da soberania de Deus e do querer de Deus. Agora, um dos textos mais impressionantes que mostra isso, a soberania de Deus e ao mesmo tempo a responsabilidade dos homens, está em Romanos. Paulo diz que Deus escolheu Jacó e Esaú antes de eles terem feito o mal ou o bem, dizendo que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, nem da vontade e nem do esforço humano, mas de Deus usar de misericórdia. Mas, diante disso, se Deus determinou
antes mesmo de os homens terem realizado qualquer coisa, como ele pode responsabilizar os homens? Essa é a pergunta retórica que Paulo faz, porque era a pergunta do homem rebelde. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Ora, os homens estão aqui se queixando do fato de que Deus está os responsabilizando. É mais ou menos assim. Deus destina Judas a trair. Judas então trai. E Deus o responsabiliza. Ora, como Deus pode decretar todas as coisas e, ao mesmo tempo, fazer do homem responsável por aquilo que faz? Vejamos a resposta do apóstolo Paulo em Romanos 9:20. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou seja, Paulo não dá resposta. Ele apenas afirma, Deus decretou, mas o homem é responsável. Se Paulo não deu resposta, eu é que vou dar? Jamais, eu apenas creio. Por isso, uma das grandes confissões de nossa história protestante resume tudo o que a gente está falando aqui da seguinte maneira. Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Contudo, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem faz violência à vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. É claro que se você tiver um pouquinho de percepção, vai falar, mas parece tão contraditório isso. É claro que eu não sei explicar o que a Confissão de Westminster declara, apesar de concordar com ela, porque ela está fazendo simplesmente um resumo daquilo que Paulo fala em Romanos 9. Paulo afirma ambas as coisas. Deus decreta todas as coisas e o homem é responsável por aquilo que faz. Mas eu também não sei conciliar e nem explicar o fato de que Deus é 3, mas é 1. De que Deus, Jesus Cristo, é 100% Deus e 100% homem. Eu apenas fico maravilhado, como Paulo faz aqui em Romanos. Depois de afirmar que Deus decreta e depois responsabilizar o homem por tudo, depois de falar da eleição, depois de falar sobre a rejeição de Israel, depois de falar sobre tudo isso, Paulo rompe em louvor. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas o homem, incluindo muitos cristãos, não se maravilham. Eles ficam irados. Mas, ora, ele é insondável. Nós somos limitados. E ainda não temos hoje todo o conhecimento. Hoje conhecemos em parte, como diz Paulo. E a parte que me foi dada, para mim, é o suficiente para que eu tenha uma vida piedosa. Crendo na soberania de Deus, eu encontro consolo, pois eu sei que todo o mal está debaixo do controle de Deus, debaixo da sua vontade, da sua soberania, como a maldade dos irmãos de José, que aquela maldade levou José para experimentar um bem maior. Mas na hora em que José sofria a traição por seus irmãos, José não entendia, porém sua fé na soberania o manteve firme. E olha que coisa interessante, muita gente diz assim, eu não creio que... Eles ficam bravos quando a gente fala que Deus é soberano também sobre o mal. Aí eles dizem, não, eu creio que Deus fez o que vê, aí eu creio. Mas o texto diz que Deus também fez o que não vê. O mal não, Deus é soberano sobre o bem. Não, o texto diz que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, sobre a saúde e sobre a doença. Mas eles dizem, não, eu não creio nisso, eu não creio. Mas daí na hora, quando eles perdem um parente, por exemplo, e de maneira violenta, seja através de um acidente ou porque um bandido matou um parente, o que eles dizem? Deus sabe o que faz. Mas espera aí, o bandido que assassinou o seu parente, ele não foi o bandido? Deus não tem nada a ver com o mal? Deus não é soberano sobre o mal? Mesmo assim, você que diz que Deus não tem nenhum controle sobre o mal, você diz o quê? Deus sabe o que faz. E você encontra consolo no fato de que Ele é soberano até sobre o mal. Tá vendo? Tá vendo? Todos nós encontramos consolo no fato de que Deus controla todas as coisas. E controla para a sua glória. E vai reverter todo o mal em bem, como fez com Jó, como fez com José. Por outro lado, crer também na responsabilidade humana me faz trabalhar arduamente. Como disse Paulo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais abundantemente do que todos eles. Não eu, porém a graça de Deus que está comigo. Olha que maravilha. É a graça de Deus é o agir de Deus. E Paulo está dizendo que tudo que ele é não tem a ver com ele, mas com a graça, é Deus, é a graça de Deus. Contudo, isso não o leva à apatia. Antes ele afirma que ele trabalhou mais do que todos. Soberania e responsabilidade juntas. Ou seja, o que eu acredito de fato é isso, que eu vejo ambas as coisas na Bíblia. Um Deus que decreta tudo e ao mesmo tempo declara que o homem é responsável por tudo.
E o que cabe a mim é simplesmente receber a Escritura como ela é. E não a partir da lógica humana e da limitação humana tentar encaixar a minha teologia aqui. Mas e aí? O que vocês acharam disso? Eu sei que esse é um tema que desperta muita fúria, né? Mas deixa aqui de maneira respeitosa, mas pode. Tá tudo errado o que você falou aí, pastor. Deixa o seu comentário aqui, a gente não apaga o comentário, a não ser palavrão, essas coisas, aí não pode. Mas pode ficar à vontade aqui para comentar se você acha que é diferente. Você concorda com o pastor André Fernandes? Dá para abortar os planos de Deus? Ou você acredita como eu? Não é possível, como Jonas não pôde. E ao mesmo tempo Deus é soberano, decretou tudo, e ao mesmo tempo o homem é responsável por aquilo que faz. Deixa um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.